Olá, gente boa. Então, neste espaço que para mim é tão significativo aqui em TZ, quero então convidar a vocês também a refletirmos sobre o Evangelho deste quarto domingo do Advento. E assim, minhas santas e minhas santas e meus santos, a visita de Maria a Isabel tem vários significados. Primeiro é servir sua prima em seus últimos meses de gravidez. Por outro lado, também é a arca da aliança entrando na casa de Isabel. É, por outro lado, o encontro do Antigo com o Novo Testamento. Então, o que une as duas mulheres, apesar de todas as suas diferenças, é a fé no Deus da promessa. E assim as palavras que saem da boca de Isabel atravessam também os séculos na boca, por tantos séculos na boca dos cristãos. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. É impossível então celebrar o Natal sem a presença de Maria. É também impossível contemplar o mistério do Filho e não venerar o mistério da Mãe. Então, tendo sido ajudados por Isaías e também por São João Batista em nossa caminhada para o Natal, hoje, então, nós somos convidados também, somos tomados por Maria, né, que é ela que nos toma pela mão e nos leva ao berço do seu Filho. Aquela que nos trouxe o Filho nos leva o Filho. Essa é a sua missão e é também a nossa missão. O Evangelho deste domingo do Advento nos fala da visita de Maria a Isabel. E nos tempos atuais as visitas se tornaram escassas, muito raras, né, por assim dizer. Primeiro porque não temos mais tempo para visitar nossos parentes e amigos. E segundo porque a própria pandemia nos obrigou a evitar fazer então as visitas justamente por causa do risco de contaminação por meio do coronavírus. Mas essa visita de Maria a Isabel nos oferece também a oportunidade de mediar, né, sobre as inúmeras visitas, ou meditar sobre as inúmeras visitas que Deus fez e faz ao seu povo. Isso na Sagrada Escritura. Por exemplo, para falar da cura da esterilidade de Sara, mulher de Abraão, a Escritura diz que o Senhor visitou Sara como dissera e fez por ela como prometera. Sara concebeu e deu à luz um filho. Para anunciar o nascimento de Jesus, nosso Salvador, o Senhor também então disse por meio de Zacarias: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Graças ao misericordioso coração de Deus, o sol nascente nos veio visitar para iluminar os que se encontravam nas trevas e na sombra da morte. Estão sentados. Depois que Jesus ressuscitou, também o filho da viúva de Naim, o povo levou então a Deus, reconhecendo, dizendo que Deus visitou o seu povo. Quantas vezes Deus visitou você também, sem que você percebesse essa visita? Jesus chorou sobre Jerusalém, lamentando o seu fechamento e não se abrindo à graça da visita de Deus. Por isso, não reconheceram que Deus estava no seu meio. Essa é a tragédia também que muitas pessoas hoje sofrem, que muitas pessoas enfrentam, porque se fecham no seu mundo e não percebem também as tantas formas como Deus então realiza para nos visitar. Por que estamos tão desligados de nossa própria consciência? Porque ainda não sentimos que Deus está falando conosco por meio de sua situação, por meio do momento, e aí percebendo de que também aí pode ser uma graça, uma visita em que Deus então nos comunica tantas coisas boas. Nós também precisamos considerar que a visita de Deus pode ser um momento difícil, mas pode ser também um tempo de graça.
E por isso nós convidamos a vocês, neste domingo, a meditarem sobre essa realidade. Por exemplo, o Salmo deste domingo, que meditamos, também menciona a visita de Deus, dizendo: despertai vosso poder, ó Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Visitai a vossa vinha e protegei-a. Então, ser visitado por Deus significa ser protegido por Ele, ser defendido contra todas as ameaças, contra todos os males. E é isso que nós queremos hoje. Como nos diz também o Salmo 106, quando pede a visita de Deus, diz: lembra-te de mim, Senhor, visita-me com a tua salvação. Quantas pessoas idosas, quantos enfermos estão esquecidos em suas casas? De quantas pessoas nós podemos nos lembrar para também fazermos essa visita e levarmos a alegria, a esperança e o conforto a essas pessoas. Assim, a visita de Maria fez com que a criança pulasse de alegria no ventre de Isabel e ela ficasse cheia do Espírito Santo. Precisamos visitar nossos familiares, pessoas amigas e, sobretudo, as pessoas que estão sozinhas. Visitar significa romper o silêncio, diminuir então a distância, derrubar muros e também a separação, desfazer os ressentimentos e experimentar o milagre da reconciliação. Que o Senhor então nos dê essa graça de visitarmos os nossos irmãos e de nos deixar também visitar. E só uma palavra para concluir essa nossa reflexão. Ao visitar Isabel, que está grávida há 6 meses, Maria também está grávida. E no corpo de uma mulher idosa e estéril, assim como no corpo de uma virgem, 2 outros corpos estão sendo gerados. O corpo de João Batista e o corpo de Jesus. Uma criança sente a outra. João Batista pula no ventre de Isabel, sua mãe, ao sentir a presença de Jesus no ventre de Maria. Como as mulheres grávidas cuidam do seu corpo hoje? Como é que é esse cuidado? O que nos filhos estão então sendo gerados quando são rejeitados? Será que é acolhida ou rejeição? O que eles recebem de alimentação, será que é alimento saudável? Isso tudo nós precisamos levar em consideração e vermos a nossa capacidade de aprendizado, porque também foram geradas muitas crianças e que nós não cuidamos, foram contaminadas por tantas outras realidades. E por isso também precisamos gerar vidas. Aquele que nos visita tem um corpo e precisa também visitar o nosso corpo, libertá-lo, curá-lo, ordenar os efeitos, os afetos desordenados e assim torná-lo agradável também para Deus. E dando continuidade a esse nosso momento de oração, primeiro me coloco na presença de Deus. Recolho-me imaginando então Maria, que vai pelas montanhas da Judéia apressadamente para encontrar e visitar a sua prima Isabel. Peço ao Senhor aquilo que quero, reconhecer a visita dele também em minha vida. Depois, buscando tirar proveito, medito e contemplo a cena, a promessa e o cumprimento que se realiza aqui. Maria que vai ao encontro da prima para servi-la. E a alegria, cheia de graça, o Senhor está contigo, como Isabel pronunciou. Que seja essa mesma alegria marcar o nosso domingo. Que todos e todas tenham um santo e abençoado domingo e que possamos nos preparar alegremente para celebrarmos bem o Natal do Senhor.